Olá pessoal, eu sou Anderson Galvão, fundador da Celeris e idealizador do GETAP. Muitos perguntam o que é o GETAP? É um grupo tático para o aumento da produtividade do milho. E a pergunta que vem na sequência é o porquê de um grupo para discutir aumento de produtividade do milho. Um breve histórico da criação desse projeto vem lá do final dos anos 2000, quando o Brasil tinha o desafio de aumentar a produtividade de soja. Na ocasião, foi criada uma iniciativa semelhante que, alguns anos depois, é uma história de sucesso e que reflete muito o desenvolvimento da agricultura nesse período todo. Pois bem, no final dos anos 2020, aí nós temos a mesma situação, a mesma conjuntura no mercado do milho. O Brasil se torna um exportador, a produção da segunda safra, que a gente chamava e ainda chama de safrinha, assume relevância predominante, surge uma indústria de etanol de milho e as próprias indústrias do uso tradicional na alimentação animal também são grandes consumidoras do cereal no mercado brasileiro. E aí, de novo, a importância do crescimento da produtividade, de uma maior eficiência produtiva na produção do milho, que depois do trigo e do arroz é o cereal mais importante do mundo. Então, desta combinação de fatores, surgiu a ideia, e também com base na nossa experiência aqui como analistas, como pensadores aí do mundo do agronegócio brasileiro, de ter um evento, de ter um projeto que divulgue, prestigie e compartilhe tecnologias, práticas agronômicas de mercado que ajudem no aumento da eficiência, no aumento da produtividade do milho nas lavouras brasileiras. E por quê? Porque se a gente olhar os próximos 10 anos, e talvez olhando até os próprios últimos anos da economia agrícola no Brasil, nós aumentamos a produção, aumentamos a eficiência, ou seja, produzimos mais e de forma mais eficiente, mais respeitosa ao meio ambiente. Porém, ainda assim, o Brasil, igual a gente foi no ano passado e esse ano agora em 2022, de novo uma preocupação com frustração de safra no verão, em especial no sul do Brasil, nós temos um equilibrado, uma delicada equilíbrio na oferta de milho. E o mundo hoje é comprador, já há muito tempo é comprador do milho brasileiro. E por isso nós temos uma oportunidade histórica de não só assegurar a autossuficiência de milho no Brasil, mas também aumentar a participação do milho brasileiro num contexto global. No momento que a gente grava esse vídeo aqui, a gente está assistindo aí o desenrolar do conflito entre Ucrânia e Rússia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, que é um país altamente relevante no contexto global do trigo, do milho, do óleo de girassol, do farelo, da torta de girassol e assim por diante. Então, o Brasil tem a oportunidade de ser um parceiro confiável, que produz com alta eficiência, que produz com qualidade e que atende não só os mercados domésticos, alimentação animal, a indústria de etanol do Centro-Oeste em especial, mas que também garante oferta e disponibilidade de milho para os compradores lá fora. E tudo isso passa pelo propósito do GETAP, que é exatamente identificar, prestigiar aqueles agricultores que têm se destacado na produtividade. No ano passado, no inverno de 21, quando nós fizemos a primeira edição do GETAP, um ano que foi desafiador, a produtora do Sudoeste Goiano, que ficou em primeiro lugar nesse campeonato, teve uma produtividade média auditada de 248 sacas de milho por hectare. Esse ano agora, o verão de 21-22, que o sul do Brasil sofreu aí uma das piores estiagens das últimas décadas, já temos campos que foram auditados com tecnologias apropriadas, com uso de irrigação, com uso de práticas adequadas, com produtividades acima de 300 sacas de milho por hectare. Ou seja, o propósito do GETAP é exatamente divulgar e promover essas tecnologias sobre 3 vertentes. Uma primeira delas, e importantíssima para o setor, é de uma visão técnica agronômica. Quais são as práticas, quais são os desafios agronômicos que os agricultores estão enfrentando para aumentar a produtividade de milho? E agora, de novo, no contexto de conflito geopolítico, como vai ser a oferta de fertilizantes? Quais novas tecnologias podem mitigar uma eventual falta de fertilizantes no Brasil? Biológicos, nutrição especial, fisiologia, todos esses elementos entram dentro de um pilar de técnica agronômica. O segundo elemento, economia e mercado.
Não basta produzir, tem que produzir com rentabilidade, tem que produzir com lucro. Quais são os desafios que esses agricultores encontram no financiamento das suas lavouras, no custeio das suas atividades, a rentabilidade da cultura do milho? A gente vê já há alguns anos que produtores com alta eficiência agronômica são tão ou mais rentáveis do que produtores de soja, que é a principal cultura agrícola do Brasil. E a terceira vertente do GETAP é sim a de deixar muito claro o aspecto ambiental de responsabilidade socioambiental que tem o produtor rural brasileiro quando ele cultiva 1 hectare de milho. O milho brasileiro é possivelmente um dos mais sustentáveis do mundo do ponto de vista de uso de recursos naturais, do ponto de vista de sequestro de carbono através do plantio direto, da integração com a cultura da soja, e isso proporcionando também os mecanismos, os projetos que vêm crescendo ano após ano de integração lavoura-pecuária. Ou seja, temos um milho que ele é verde, na verdade, ele é sustentável, ele é responsável, ele é amigo do meio ambiente. Esses 3 pilares, tecnologia agronômica, economia e mercado e sustentabilidade, são o cerne, são a essência do projeto GETAP, e através desse projeto a gente espera aí, ao longo não só de 2022, mas também dos próximos anos, trazer muito boas informações para a cadeia produtiva do milho no Brasil.